E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Eu não estava muito bem centralizado na câmera, mas agora eu estou. Gente, eu tenho que fazer esse vídeo. Eu evito, assim, ao máximo que dá, fazer vídeo de resenha de livro que é, entre aspas, recente. Porque esse livro não é um livro recente, né? Esse é um livro que saiu em 2014, estamos em 2022, não é um livro recente. Mas é um livro que recentemente começou a fazer sucesso, hypar, etc. Então eu sei que muita gente ainda não leu e tal. E, normalmente, os vídeos de resenha que vão bem... Ó, dica pra quem tá aí querendo começar a fazer vídeo na internet ou já tá fazendo. São de livros mais populares, livros que muita gente já leu, porque as pessoas elas têm aquela resistência de pegar pra ver uma resenha quando é de um livro que ela não leu ainda, porque ela acha que vai ter spoiler, que vai estragar a experiência de leitura, blá, 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 aquela coisa toda. Mas nem tudo na vida é visualização e dinheiro, embora eu precise de dinheiro pra pagar as contas porque eu vivo disso. Mas nem tudo na vida deveria ser apenas sobre isso. E, invariavelmente, de vez em quando, eu esbarro em alguns livros, em algumas histórias, que eu acho que merecem e tem assunto, e tem papo suficiente pra gente falar aqui no canal e que dá um vídeo exclusivo sobre isso. E eu gostaria muito de ter esse vídeo. Eu acho que é importante pra mim, como leitor, como pessoa, fazer um vídeo falando sobre esse livro. Talvez esse vídeo não vá ter muita visualização, é bem provável, sei lá, 70, 80% de chance que ele fique abaixo da média do canal. Mas não importa, eu acho que no futuro as pessoas vão ler esse livro e elas vão voltar aqui pra assistir esse vídeo. Pra mim o que importa é realmente ter feito esse trabalho, que eu acho que é importante, necessário, e é um trabalho que eu acho que eu peco de não fazer mais, que é de falar de mais livros nacionais aqui no canal, e é uma coisa que eu pretendo mudar pra esse ano, e o meu primeiro livro lido desse ano foi O Tudo é Rio, da Carla Madeira, e eu queria muito falar sobre esse livro. Muito, muito, muito. Esse livro foi o livro que a gente escolheu em dezembro pra ser a leitura conjunta dos apoiadores do Livraria em Casa, que é o programa de apoiadores que a gente tem, o link tá aqui na descrição. E a gente fez uma enquete, esse livro ganhou. Eu tava muito empolgada pra esse livro ganhar, inclusive, quando a gente fez a enquete, porque eu tava curioso pra ler esse livro, né? Ano passado eu li Torturado e eu achei Torturado incrível. E eu tinha visto muitas pessoas falando, nossa, esse livro aqui, pra quem gostou de Torturado, é um livro que vai funcionar muito, embora ele seja muito diferente, assim, a história é bem diferente, mas pra quem gostou daquele estilo de escrita e tá querendo ler mais livros nacionais, esse é um livro que vale muito a pena. E eu agora fui ler esse livro nesse ano, eu li esse livro em um dia. Eu li esse livro em 24 horas. Ele é um livro curto, tá? Ele tem 200 páginas. Eu li esse livro em 20, mas é um livro que tem... Ele não é denso, a gente vai falar sobre isso. Ele também não é um livro rapidinho, né? Não é um livro que você lê em 3, 4 horas, terminei. É um livro que você precisa pensar um pouco, parar um pouco pra pensar. E eu peguei esse livro pra ler logo que começou o ano. Eu cheguei em casa, estava com Covid. Peguei esse livro pra começar, até porque eu ia ter a live dos apoiadores, e me apaixonei demais por ele. Tem muita coisa pra falar sobre ele, coisas que não são spoiler, e algumas coisas que são spoiler. Então, pode ficar tranquilo, eu vou fazer o vídeo sem spoiler, até chegar um momento onde eu fale, gente, agora eu quero falar um pouco sobre o final, porque eu acho que tem alguns pontos importantes pra gente falar sobre esse final desse livro. E aí eu aviso todo mundo, e aí se você não tiver lido o livro ainda, você para e depois você volta e assiste o resto desse vídeo. Eu acho que assim eu consigo agradar o máximo de pessoas possível pra que as pessoas realmente tenham vontade de ver esse vídeo e discutir esse assunto comigo. E além disso tudo, pra minha surpresa, eu fui descobrir agora que o Tudo é Rio foi o segundo livro mais vendido nacional no ano passado. Ficou atrás só do Torturado, então é o que eu falo, foi mais uma conjunção de fãs de Torturado pra gente agora ir no Tudo é Rio e falar um pouco mais sobre esse livro. A Carla Madeira escreveu esse livro, como eu falei pra vocês, em 2014. E aí, se eu não me engano, em 2019, ela lançou em 2014 como independente. Em 2019, ela lançou por alguma outra editora, se eu não me engano. E em 2021, ele saiu, no início de 2021, ele saiu pela Record. E aí a Record lançou ele com essa capa, que eu acho incrível. Isso aqui não é um publi, tá? Longe de ser. E eu gostei tanto desse livro que eu já comprei o Véspera, que é o livro que ela lançou esse ano. Então ela lançou acho que em setembro de 2021 o Véspera, que ele é um pouquinho maior, mas mesmo assim, ainda assim tem 280 páginas, não é um livro muito longo. Eu posso falar pra vocês que a capa desse livro também é muito linda. Eu acho que a Record tá dando um show com as capas desses livros, tá muito legal. Tá cult, mas ao mesmo tempo tá bonito, tem uma unidade de uma certa forma. Eu tô achando incrível, eu tô amando. Mas enfim, o que importa é que eu li esse livro e eu refleti sobre muitas coisas e eu senti vontade de falar sobre esse livro aqui no canal e fazer com que mais pessoas leiam. Então, de forma alguma, eu estou aqui partindo do princípio de que, o Paulo está vindo aqui para ajudar o autor. O Paulo está vindo aqui para falar sobre um livro que ninguém conhece. Não, porque eu sei que muita gente conhece esse livro. Esse livro já apareceu em vários outros canais, esse livro tá aparecendo aí na vida de todo mundo, tem um monte de gente lendo, foi um dos livros mais vendidos do ano, então a gente já sabe
que eu não tô aqui criando nenhuma tendência, né? Eu realmente senti necessidade de fazer esse vídeo porque eu achei que esse livro dá assunto. Esse livro dá muito assunto, dá um papo muito legal, e eu senti que eu tinha algumas coisas muito legais pra falar sobre ele. E como eu também não quero que o canal seja só um canal de falando mal de livros, né? Por favor, o meu canal é um canal que eu falo mal, mas eu falo bem também. O Tudo é Rio, ele é um livro que conta a história de 3 personagens, basicamente. A gente vai acompanhar as vidas de Dalva, Venâncio e Lucy. Dalva e Venâncio, eles são um casal. E esse livro aqui, na verdade, ele já é importante deixar também, claro, ele se passa em alguma cidade do interior de algum lugar do Brasil. A Carla, ela não determina aonde o livro se passa, mas a gente entende que é uma cidade pequena, de um interior, de algum estado do Brasil. O pessoal até na live falou, eu senti uma vibe de Minas e tal. Mas enfim, não é dito, a Carla não fala em nenhum momento aqui sobre isso, nem sobre Brasil no geral. É um livro que se passa numa cidade do interior. E aí a gente acompanha o casal Dalva e Venâncio e a prostituta Lucy. Então, Dalva e Venâncio, eles são um casal muito legal, um casal que se ama, um casal que se conheceu ainda na adolescência ali, mais ou menos, né, o fim da adolescência, e tão juntos, e é aquela coisa, aquele amor, aquela paixão, aquela admiração. O Venâncio é muito apaixonado pela Dalva, ele admira ela demais, ele acha ela maravilhosa. Junto com essa admiração toda do Venâncio, vem um lado de ciúme, de medo, né, de medo de perder, de medo de que alguém veja na Dalva o que ele viu nela. Então ele tem medo disso. E uma tragédia acontece na vida deles, né? Uma tragédia acontece na vida desse casal. E quem tá ali pelas beiradas é Lucy, que é a prostituta da cidade, é a prostituta mais famosa da cidade. Ela é a prostituta mais bonita, ela é a mais gostosa, ela é que todos os homens querem, os homens fazem fila na casa de prostituição pra ficar com ela. Ela escolhe o cara que ela quer transar, e em um determinado momento ela escolhe Venâncio. Só que Venâncio não quer. Mas tá acontecendo uma trama ali, como eu já falei, né? Aconteceu uma tragédia muito grande na vida dessas pessoas. E a gente também vai conhecer muito sobre a vida da Lucy, né? Da onde ela veio, como que ela chegou naquele lugar, a infância, a adolescência, por que ela foi parar numa casa de prostituição, quando que ela descobriu que ser prostituta era algo que pra ela ia funcionar, porque tem uma explicação sobre isso tudo. E o que vai acontecer a partir do momento que ela se torna obcecada por Venâncio. Além disso, eu não posso contar muito mais sobre a história, porque realmente seria um grande spoiler. Mas eu acho que eu já expliquei pra vocês, em suma, o que vocês precisam entender sobre a sinopse desse livro, né? Essa é a sinopse do livro. É algo que você encontraria ali na capa e vai entender. Obviamente, ele é um livro que, como a gente tá falando desses 3 personagens, mas existem vários outros, né? A gente vai conhecer toda a infância da Dalva, a gente vai conhecer a família da Dalva, a mãe da Dalva, o pai da Dalva, os irmãos. A Dalva é filha de... Ela tem 6 irmãos. Ela é uma filha de uma família de 7 filhos da mãe dela, da Aurora. A gente vai conhecer a família, um pouco da família do Venâncio. Como eu já falei, a gente vai conhecer a família da Lucy também. Então a gente vai acompanhar, basicamente, a vida dessas pessoas pra entender de onde elas saíram, o que elas passaram até elas chegarem nesse final. E a gente vai conhecendo e entendendo um pouco as dinâmicas, tanto familiares, quanto dos relacionamentos amorosos que elas vão tendo ao longo da vida. E o que é mais interessante, né? O livro se chama Tudo é Rio. O que é interessante que vocês saibam, esse é um vídeo que é mais assim, se preparando para ler Tudo é Rio. O que é importante que vocês saibam é que essa analogia do Tudo é Rio, ela é usada de diversas formas ao longo do livro, e é incrível, gente, porque a forma que a Carla constrói isso é basicamente para te mostrar que a vida, ela é literalmente um fluxo constante de água. E o rio, ele é essa analogia, né? Porque o mar, ele tem aquela coisa de... Ele tá ali, aquela força e tal, mas você não tem aquela coisa de continuidade que o rio tem. A água que passa no rio, ela passa e vai embora. O que você coloca no rio, ele vai embora pra algum lugar. E é exatamente essa analogia que ela constrói ao longo do livro, de mostrar que a vida... ela é um rio. Independente de que momento você tá, se você tá bem, se você tá mal, se você tá feliz, se você tá triste, se aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida ou muito boa, a vida continua acontecendo. Tudo continua acontecendo. E essa corrente, ela é impossível de ser parada, basicamente. Inclusive, essa é uma reflexão muito, até um pouco assustadora de vez em quando você para pra pensar, sobre morte, né? Porque morte, quando você morre, o rio continua mesmo você morrendo, né? Então, assim, você vai morrer num dia, mas o mundo acabou pra você, mas ele não acabou pro resto, né? Então, vai ter um dia seguinte, vai ter o dia seguinte, vai ter o dia seguinte, vai ter outras coisas acontecendo, vão ter outras configurações de sociedade, vão ter outras modas, vão ter outras coisas interessantes, vão ter outras tragédias, vão ter outras coisas boas. A gente não consegue parar o tempo, né? Eu acho que no final das contas,
contas, é muito essa conexão com o tempo, né? Que o tempo, ele realmente não volta, ele sempre anda pra frente. Eu acho que ela constrói... Isso é uma coisa óbvia, né? A gente sabe, a gente já falou sobre isso, a gente já usou essa metáfora várias vezes, mas o interessante, na verdade, é como ela constrói isso no livro. Porque todas as coisas que acontecem no livro, ela vai levando elas aos poucos pra analogia da água, pra analogia do rio. E eu achei isso fenomenal, incrível, de uma forma, assim, que eu fiquei, meu Deus, isso é... Parece uma pintura, parece uma escultura, sabe? Não parece um livro de verdade, é uma loucura. Uma outra coisa que me motivou a fazer esse vídeo é porque eu sinto que muitas pessoas, elas têm, e eu falo por mim, uma resistência de ler alguns livros nacionais, principalmente os livros, assim, não só livros nacionais contemporâneos, não, livros nacionais clássicos, antigos também. Porque as pessoas acham que vai ser uma coisa muito rebuscada, vai ser uma coisa muito cult, difícil, eu vou demorar pra ler, eu não vou entender, eu vou ter que ler o parágrafo várias vezes, porque muitas vezes a gente já passou por esse tipo de literatura no passado, né? E eu falo sobre isso, e eu gosto de falar sobre isso abertamente, assim. Quando eu li Machado pela primeira vez, quando eu era adolescente, eu tive dificuldade. Eu tinha dificuldade de entender as analogias, as metáforas, e todo o vocabulário mesmo que ele escolhia pra usar. Mas isso era inerente a uma época, a um período, a um autor, a um estilo, etc. Mas eu acho que o que é importante as pessoas entenderem, porque como as pessoas vêm, às vezes, desse lugar de preconceito porque elas tiveram dificuldade na adolescência, elas vêm da coisa de que todos os livros nacionais são assim. E por mais que eu ache, e eu não estou falando de forma alguma que não leia Machado de Assis, ou Machado de Assis é muito difícil. Não, eu já li até o final, eu pretendo ler mais, já comprei vários livros e mostro pra vocês toda hora. Tô olhando aqui, tem vários aqui, tem mais outros aqui. Eu acho que é essencial, e essa é a minha vibe desse ano, que a gente conheça e entenda a literatura que levou a gente até onde a gente tá. O que eu tô querendo dizer pras pessoas, e o que eu acho importante, é por isso que eu tive vontade de fazer esse vídeo, é pra dizer que não é porque você teve dificuldade com literatura nacional na sua adolescência, se é que você teve muita gente que não teve. Eu vim de uma família que não lê nada. Não lia nada. Então eu vim de uma família que eu não tinha ninguém em casa pra me ajudar, pra me explicar, pra me introduzir a literatura na adolescência, nem nada. Não tive. Eu fui ler Harry Potter por causa do filme que saiu, tipo, e aí aquela propaganda toda, eu falei, nossa, eu quero ler isso aqui. E eu li e amei, por isso eu comecei a ler. Mas assim, eu só fui lidar com livros na escola, e eu acho que quando você só lida com livros na escola é que a coisa é difícil. É igual aprender inglês. Quando você só lida com a língua inglesa, quando você vai pro seu curso ou pra sua escola, a probabilidade de você aprender é muito pequena. A não ser que você tenha uma predisposição, um talento assim, nato, difícil de explicar. Porque é muito difícil. Quando você não tem aquilo dentro do seu dia a dia, e eu não tinha a literatura dentro do meu dia a dia quando eu era criança e adolescente, a não ser depois que eu comecei a ler Harry Potter, e que era uma literatura muito diferente, mas mesmo assim, quando você não tem, é difícil de você esperar que as pessoas tenham facilidade. Então, eu às vezes vejo muita gente falando, eu consegui ler e foi muito fácil, foi muito tranquilo, ou eu consegui ler e depois de um tempo você acostuma. Sim, mas tem muita gente que vem de uma família que isso é comum, com bibliotecas em casa, com pais professores, etc. E eu não vim de nenhuma dessa realidade, né? Minha família não tinha estante. Ninguém na minha família tem estante. Eu sou a única pessoa que tem. Então, assim, é difícil você se iniciar lendo quando você vai pegar uma literatura tão com vocabulários e metáforas que são difíceis de você assimilar mesmo. Então, o que eu quero dizer pra vocês esse é um livro que não tem nada a ver com isso. Então, se você tem algum preconceito e você acha que literatura nacional é cult, e você acha que literatura nacional é difícil, como eu já tive muitas vezes, e parcialmente ainda tenho, eu venho aqui, esse é meu objetivo, meu trabalho com esse vídeo é falar pra você, dê uma chance. Assim como Torturado foi a mesma situação, a mesma questão pra mim. O que eu posso falar pra vocês desse livro aqui é que ele se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Sem brincadeira. Tem tanta coisa incrível nesse livro, tanta coisa que eu marquei nesse livro, tanta frase, tanta reflexão que eu fiz com esse livro, e que não é rebuscado de forma alguma. Não é vocabulário difícil, não é nada disso. Não é uma viagem que você fica, nossa, onde o autor tá querendo chegar? Não, são reflexões muito simples, são reflexões muito diretas. Porque a gente tá falando aqui da vida de pessoas muito simples também. Então, são reflexões que eu fiz, que eu falei, nossa, gente, que foda tá lendo esse livro nesse momento agora, de uma autora que eu não conhecia, de uma autora do meu país, lendo uma literatura que eu não costumo ler, um estilo de livro que eu não costumo ler, literatura nacional que eu sei que eu leio menos do que eu deveria, e eu estar
me sentindo tão bem lendo, tão envolvido, tão interessado, tão, tipo, querendo saber o que vai acontecer na vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão pra minha vida. E sabe um livro que me fez ter essa mesma exata reflexão e que eu falei pra vocês em 2021 200 vezes foi Gente Ansiosa, né? Eu já falei pra vocês que Gente Ansiosa é um livro que foi divertido, que foi engraçado, que me fez chorar, mas que me fez pensar, né? O Gente Ansiosa, ele faz várias reflexões sobre a vida das pessoas, sobre o sistema, sobre as coisas que a gente vive, sobre um monte de questões, e esse livro faz a mesma reflexão. Obviamente que não a mesma reflexão que Gente Ansiosa, né? A gente tá falando aqui de uma cidade do interior, a gente tá falando de pessoas pobres, a gente tá falando de uma outra vivência. Mas me fez ter reflexões tão legais quanto as que eu tive lendo Gente Ansiosa. Então, esse livro, pra mim, é um divisor de águas. Eu acho que mais do que Torturado. Torturado foi muito bom, foi muito legal. Eu amei o livro. Eu acho que o livro tem... Nossa, tem muitas outras reflexões muito boas. Esse livro aqui me fez pensar em muitas outras coisas, assim. Foi uma leitura que eu não conseguia parar. Eu parava e voltava, parava e voltava, parava e voltava. Terminei em 24 horas e eu fiquei, gente, eu não acredito que eu tinha esse livro pra ler, só descobri ele agora. E em 24 horas eu consegui matar essa leitura e que me fez refletir tanto. E aí a gente foi pra live, eu fiz a live com os apoiadores e foi uma live incrível, onde a gente discutiu sobre muitas outras coisas, onde eu consegui enxergar algumas outras coisas, onde outras pessoas enxergaram coisas que eu falei sobre. E foi uma experiência muito enriquecedora. Por isso que eu falo que eu gosto dessas lives de discussão, porque às vezes eu venho com um livro que eu gostei muito, chego na live e falo, talvez não seja tão bom. Ou vice-versa, venho com um livro que eu não gostei tanto e na discussão eu entendo coisas e assimilo coisas que eu não tinha assimilado anteriormente. Mas, obviamente, esse livro, ele é um livro cruel também, né? É muito importante falar sobre isso. É um livro cruel. É um livro que fala sobre algumas crueldades. É um livro que fala sobre algumas coisas difíceis da vida, principalmente de pessoas pobres, mas da vida de uma pessoa que vive com um homem ciumento, né? Muito ciumento. Coisas que são inerentes a isso. Então, você vai sentir coisas ruins em relação a alguns personagens, você vai torcer pra algumas coisas, mas a reflexão que eu tirei dessa live, e que eu vou aprofundar um pouco mais na hora do spoiler, é a seguinte: esse é um livro que retrata a vida de pessoas reais, e de pessoas que moram em lugares como esse, retratados aqui nesse livro, que passam por situações como essa, que tem relacionamentos como esse. E a gente discutiu muito sobre isso do tipo, o que é romantizar e o que é retratar? Porque esse livro, ao meu ver, e tudo depois que a gente discutiu, na minha concepção, ele não romantizou as coisas ruins que acontecem com os personagens aqui, mas ele retratou algo que é inerente à vida humana, principalmente em situações como essa, sabe? Em configurações de vida como a desses personagens. E nesses lugares, nessas cidades, etc. Eu nem sei exatamente em que momento esse livro passa, em que ano que ele se passa. Então, é muito incrível como a Carla constrói. E depois, no final, você fala, nossa, eu não sei nem onde que esse livro se passa. Qual é o nome da cidade? Qual é o estado? Que ano? E nada disso é relevante. Nada disso é relevante. Eu achei isso mais genial ainda. Pra a gente encerrar essa parte do sem spoiler e eu ir pra parte do com spoiler, eu vou ler pra vocês o prefácio desse livro, que tem logo aqui no começo, que eu li ele na live, inclusive. É um prefácio da Cris Guerra. Ele é bem curto, tá vendo? Ele é meia página só. E é tipo, o começo do livro, isso é a página 7, tá? Então não é spoiler, não. Na verdade, esse prefácio não é sobre a história. O que a Cris fala aqui nesse livro, ele é quase uma resenha. Então eu vou dizer pra vocês, porque isso aqui é surreal. Quando eu li esse prefácio, eu falei, meu Deus, vem tiro aí. E eu achei, gente, esse texto é maravilhoso. Tipo, quem dera você ser um autor que tem um texto desse como prefácio do seu livro. Isso aqui é de chorar, gente. Eu fico todo arrepiado quando eu leio isso aqui, eu vou ficar arrepiado de novo, mas eu vou ler. Não vou enganar você. Este não é um livro pra ser bebido num gole só. Carla não escreve, borda cada frase mais sublinhada que a outra. Pois então deixe de lado a sede de história e leia tomando gosto, que às vezes o caldo queima a boca. A narrativa é um rio caudaloso de dor e vida, que guarda corredeiras onde menos se espera. Em suas águas turvas sopram ventos de fantasia com rajadas de verdade. Você vai querer grifar, anotar, escrever junto. Vai fechar o livro, voltar depois de um tempo e abri-lo na fervura de quem sente e sofre. Carla mergulha no pesadelo espesso do amor, na loucura do tanto, na insensatez do sempre e do nunca. Tudo é intenso, tudo é muito. E a vida, como metáfora de um rio, tudo traz, tudo leva, tudo lava. Menos o amor. O amor é uma verdade à prova do tempo. Deguste. Eu tô todo arrepiado de novo. Gente, esse prefácio pra mim foi... Comecei o livro pensando, bom... Então vamos lá, vamos começar. Agora eu tô com essa coisa da Glória Groove toda hora na cabeça. Porque eu fiquei, gente, isso aqui vai ser um tiro, e foi o tiro certeiro.
realmente pra mim esse livro é uma obra-prima. E é o primeiro livro que a Carla escreveu na vida dela. Tá bom pra vocês? Com essa aqui eu encerro a parte sem spoiler e vou começar a falar um pouquinho sobre o final desse livro, que eu gostaria só de retratar algumas coisas que a gente já falou aqui sobre romantizar e retratar, que eu acho que é interessante falar sobre. Mas se você vai parar por aqui, um beijo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Volte para os próximos. Se for comprar Tudo é Rio, por favor, compre no meu link. Compre Véspera também no meu link. Eu vou ler ainda esse mês de janeiro, eu acho. E aí, em breve, eu devo falar em algum vídeo, em algum outro momento, conteúdo aqui desse canal, beleza? Muito obrigado e vamos ficar, então, com quem quer ouvir o spoiler. Então, vamos lá. Ó, tô avisando muitas vezes, hein? Vou falar de spoiler agora. Vamos falar de spoiler... Na verdade, o spoiler que eu quero tratar aqui, eu não quero discutir muito mais do que eu já discuti, mas eu amei os personagens, eu achei incrível. A construção da Lucy é maravilhosa. A coisa dela ser uma menina que perdeu os pais na infância, foi morar com os tios, né? E como a tia tratava ela sempre como no segundo plano, e ela nunca era a protagonista daquela casa, porque a protagonista eram as filhas biológicas da tia. E como ela foi crescendo, despertando os olhares ali do tio, que na verdade era marido da tia, né? Ele não era tio de sangue dela. Mas como ela foi despertando os olhares dele e como ele meio que falou isso pra ela, tipo, você tem algo no seu corpo, né? E no seu jeito que pode te abrir muitas portas. E é claro que algumas pessoas até falam um pouco sobre como isso pode romantizar a prostituição, mas eu acho que não foi essa a intenção. Eu acho que a intenção da Carla, de novo, é retratar o pensamento de algumas meninas que vão pra prostituição, principalmente nessas cidades menores, por isso, porque eu acho que ela não foi necessariamente pra prostituição. Ela foi pra prostituição também porque ela precisava se sustentar e ela queria sair da casa da tia e ela tinha que ganhar algum dinheiro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela se seduziu pelo poder que ela tinha sobre os outros, né? E eu acho que essa é um aspecto interessante de você observar um pouco sobre a prostituição. Porque é claro que 90% no mínimo das pessoas que vão pra prostituição não vão porque gostam do poder, porque elas são isso ou aquilo. Elas vão porque elas precisam de grana. Mas foi interessante ver esse outro lado. Uma pessoa que ela obviamente precisava de grana, mas ela se encantou pelo poder que ela exercia nas pessoas, e ela viu que isso pra ela era algo fácil, era algo que não fazia mal a ela, que não era uma coisa muito difícil pra ela de fazer. E como ela se tornou uma celebridade, basicamente, da cidade, onde ela era a prostituta mais desejada, ela escolhia com quem e o que ela queria fazer, né? Ela botava essa banca. Então eu achei interessante a forma que ela construiu isso. É claro que isso não é a realidade da maioria das pessoas que apelam pra prostituição. A gente sabe disso. E eu acho que nós, adultos, sabemos disso. Esse é um livro pra pessoas adultas. Então eu acho que isso é sabido, mas foi interessante ver esse outro aspecto da vida. Achei muito interessante a construção de alguns personagens secundários, como Aurora, mãe de Dalva, e como Francisca, que ajuda Dalva depois com a história do filho. A gente, né, sabe tudo que é questão que toda a treta, né, toda a tragédia crítica ali da história é porque o Venâncio ficou com ciúme da Dalva com o próprio filho, e aí ele mata o próprio filho, só que na verdade ele não matou, ele acha que matou, entrega na mão da Francisca pra Francisca enterrar, e a Francisca na verdade vê que a criança ainda não tá morta, a Francisca tá quase morta, e aí ela cuida da criança até a criança se estabilizar, ficar bem, depois ela chama a Dalva e fala, olha, seu filho está aqui. Dalva cria o filho escondido de Venâncio, com a ajuda da Francisca por anos, e ao longo desses anos, ela dá um gelo no Venâncio. Então Venâncio e Dalva meio que se separam, embora eles vivam juntos, eles se separam, e Venâncio apela pra prostituição, né, pras prostitutas pra satisfazer algo físico, e Lucy quer Venâncio, cisma com Venâncio, e Venâncio não quer Lucy, Venâncio quer qualquer uma menos Lucy. E aí Lucy decide que ela quer Venâncio, acha que a culpada disso tudo é Dalva, começa a xingar Dalva, começa a atacar Dalva, ataca fisicamente Dalva. Venâncio, em algum determinado momento, cede e acaba transando com Lucy. Engravida Lucy, Lucy tem o filho e Lucy dá o filho pra Dalva criar, porque Lucy fala, não quero criar um filho no prostíbulo, e Dalva começa a criar o filho de Lucy, e ela sente que pode confiar agora em Venâncio, porque Venâncio tá lidando bem com a criança em casa, ele não tá mais ameaçando de matar a criança, ele não tá mais com aquele ciúme que ele tinha antes. Aí ela vai e mostra pra Venâncio e fala, esse aqui é seu filho que você achou que matou e não matou, e agora vamos criar essas crianças juntos. Eu, você, Lucy e as crianças vão todos ser uma grande família. Então, esse é basicamente o final do livro, né? E aí, a discussão que surgiu na live que a gente teve, que eu acho interessante trazer pra cá, se ela não estava romantizando um cara que é agressor, né? Ele bateu
bateu nela, naquele momento ele agrediu ela e agrediu o próprio filho. Foi a única vez que ele bateu nela, mas ele bateu nela e tacou o filho no chão, achou que tivesse matado a criança. Mas pessoas falaram assim, nossa, mas eu achei que foi uma romantização do relacionamento abusivo, de um cara ciumento, de um cara agressor de mulher, de um cara que basicamente tentou matar o próprio filho. Eu não sei se na verdade Venâncio, quando ele pega o filho da mão da Dalva e joga o filho longe, se ele tinha a intenção de matar. Carla não deixa isso muito claro, mas ele acha que matou. E depois disso ele ficou anos sofrendo, porque Dalva se separou dele, anos vendo a Dalva, mas sem poder estar com ela completamente. E ele sofre por muitos anos achando que matou o próprio filho e que perdeu o amor da vida dele. Então, no final das contas, a atitude impensada de impulso que ele tomou piorou a vida dele, porque ele pegou o filho e tirou o filho das mãos da Dalva, achando que, né, ele ia voltar a ser o protagonista, quando na verdade ele se tornou um nada, né, pra ela. E aí, no final, ela apresenta o filho de volta pra ele e fala, esse aqui é seu filho que você achou que matou e não morreu. Já com alguns anos de idade, ela assume, né, como eu já tinha falado, a criança da menina lá, da Lucy. E aí, tipo assim, tecnicamente o livro termina com uma vibe meio e viveram felizes para sempre, né? Tipo, eles vão ficar juntos. Mas é muito interessante isso que eu tava falando com ela, com as meninas. Embora eles terminem o livro juntos, depois de tudo que aconteceu, o que a gente falou muito na live é que isso é um retrato da vida de muitas pessoas, né? A gente tá cobrando o empoderamento de uma mulher que mora numa cidade do interior, que não tem acesso a muita coisa, que o foco da vida dela é criar esse filho escondido do cara. Então, assim, a gente tá cobrando de uma mulher simples, humilde, do interior, etc., algo que ela não conhece, né? É uma realidade que ela não conhece e não entende. E o próprio livro faz essa reflexão. Tem uma marcação aqui, a minha última marcação, que fala assim: pensou se uma mulher tem o direito de perdoar um homem que bate nela. Não encontrou a resposta. Talvez não houvesse uma resposta. Então ela faz essa reflexão do tipo, será que eu deveria perdoar um homem que me bateu? E até a gente falou sobre uma outra parte que ela fala sobre isso, que ela reflete, tipo, que na verdade o narrador do livro reflete. Ninguém na verdade sabe se essa decisão da Dalva é a decisão mais certa. A gente não tem como saber. Outras pessoas poderiam dizer, você tá doida de assumir esse cara de volta, de aceitar esse cara de volta. Mas essa é a decisão que ela tomou. E esse é o caminho que ela quer seguir. E por mais que a gente aqui da cidade grande, com tudo isso que a gente tem na cabeça em 2022, a gente fale, não, você não pode fazer isso, muitas mulheres aceitam o cara de volta. E ainda tem toda aquela outra questão de, embora ele tenha feito coisas imperdoáveis, ele sofreu por muito tempo. Então não foi tipo, aconteceu, o filho sobreviveu, ela pegou o filho e voltou, olha, você não matou o nosso filho, vamos criá-lo de novamente. Não, tipo, ela criou o filho longe dele por muitos anos porque ela não confiava nele, até que naturalmente ela foi confiando nele por conta do filho da Lucy. Ela foi vendo que, embora ela tivesse muito medo e ela escondia a criança dele também, ela se trancava no quarto, aos poucos ela foi vendo que ele ia se relacionando com a criança e relacionando, até que ela se sentiu à vontade de deixar ele com a criança e até que ela se sentiu à vontade de trazer o filho deles de volta pra dentro de casa. Ah, uma outra coisa também, isso eu não falei na parte do sem spoiler, eu devia ter falado. Pra mim, o que é mais mágico desse livro, o que é mais incrível desse livro, é como a Carla conseguiu escrever tanta coisa, falar sobre tanta coisa, contar a vida de tantos personagens. Gente, sério, tem muita história nesse livro. E escrever um livro de 200 páginas. 200 páginas, que eu consegui ler esse livro em um dia. E é um livro que tem muita história, que tem muita reflexão, que tem muita coisa. E eu falo, gente, como que essa mulher conseguiu escrever 200 páginas só? Porque eu vejo esses autores, gringos principalmente, escrevendo livros de 300, 400, 500 páginas e não contando, aprofundando tanto que ela conseguiu aprofundar. E isso pra mim foi o mais sensacional, assim, foi o mais genial, o mais incrível de tudo, além de todas as coisas que esse livro me fez pensar e sentir. Então, eu precisava fazer esse vídeo. Eu precisava falar com vocês sobre ele, precisava falar com vocês sobre esse final, precisava... Porque eu vou falar desse livro muitas vezes. Eu acho que esse livro, ele já tá... Eu tenho certeza que esse livro já tá na minha lista de melhores do ano. Não sei se eu vou ler nenhum outro livro que vá assumir a primeira posição. Eu só li 3 livros até agora. Obviamente ele está em primeiro lugar. Mas eu sei que eu vou ler o Véspera já, né? O outro livro dela. Não sei se eu vou amar mais ou menos do que esse. Vai que eu ame mais o Véspera e ele assume o primeiro lugar. Vai que a própria Carla lance outro livro ao longo do ano. Vai que o Itamar lance um livro ao longo do ano e eu gosto. Vai que eu conheça um outro autor nacional ou outro livro que não seja necessariamente nacional e que me coloque ele num lugar mais alto. Mas, por enquanto, é a minha leitura do ano, assim. Eu vou falar desse livro o ano inteiro. Uma pena que eu não li esse livro no ano passado, no começo do ano, assim que ele saiu pela Record, pra eu ter
podido falar dele mais ao longo do ano passado, mas vou falar esse ano. Enfim, gente, apaixonado, completamente apaixonado. Espero que vocês tenham sentido, através das minhas palavras, o meu real sentimento sobre esse livro. E que eu tenha conseguido tratar aqui bastante coisa ao máximo, pra também não ficar um livro chato, um vídeo chato, enorme, longo. Já tô aqui há um tempão falando. Tem um monte de outras coisas que eu poderia ter falado também, várias outras camadas e tal. Mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, em resumo. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, olha, muito obrigado também. Espero que você tenha visto esse vídeo antes e depois voltado pra ver a parte com spoiler. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E se não leu ainda e tá vendo a parte de spoiler mesmo assim, compre tudo aí no meu link ou véspera, compre no meu link também, tá? Por favor. Tchau, tchau.